Entrar num assunto bem interessante. Na verdade, esse assunto dá para falar muito sobre sonhos, pesadelos, muitas histórias, muitos casos e tal, mas eu vou tentar dar uma resumida. A gente vai entrar numa historinha ou outra, mas tentar entrar na parte principal de conteúdo para a gente conseguir entender exatamente o que acontece. Eu quero começar entrando em 5 tipos de sonhos, que eu diria que são os 5 principais. Opa! Que horas são? 5 tipos principais de sonho que a gente vai conseguir depois identificar entre cada tipo de sonho, saber como interpretar sonhos, saber como anular sonhos. Vamos tentar dar uma geral nesse assunto. Primeiro tipo de sonho é o sonho normal, natural. Simplesmente são coisas que a gente pensa durante o dia, que a gente viu, que a gente deseja, que a gente gosta. Aquilo às vezes fica um pouco no nosso subconsciente e a gente acaba sonhando esse tipo de coisa. Esse tipo de sonho não é nenhuma mensagem de Deus. Simplesmente a nossa cabeça funcionando e relembrando e vendo coisas que a gente gosta e tal e vivenciou, e aquilo pode aparecer como um sonho. Freud, ele falava que só tem esse tipo de sonho, mas na prática a gente sabe que tem um pouco mais do que isso. Quantidade de histórias que chegam a mim, ou quantidade de pessoas que sonham e acontece, não sei o que e tal, uma coisa muito, com uma frequência muito grande. Imagino que muitos de vocês têm muitas histórias para falar sobre esse assunto. Então a gente vai começar a tentar entender de uma forma um pouco mais profunda outras explicações sobre o sonho. Vamos para a segunda. Segunda explicação seria quase uma profecia. Por que eu falo quase? Porque quando é profecia, não tem nenhuma dúvida que Deus está falando com a gente e que Ele quer alguma coisa e qual que é a mensagem de uma forma muito clara. Quando é um sonho, a gente poderia pensar, será que é ou será que não é? Mas vamos entender exatamente o que acontece com a gente. Quando a gente dorme, dos 5 níveis principais da nossa alma, só o nível mais baixo, que seria a nossa alma animal, o nefesh, é o que fica no nosso corpo. O que é esse nível mais baixo da alma? É o nível que está relacionado com o movimento físico. Vida, respiração, batimento cardíaco. É o que mantém a gente vivo. Todos os outros níveis da nossa alma estão no plano espiritual. Essa é a primeira coisa que acontece. Segunda coisa que acontece, que vale a pena a gente frisar aqui também, é que a nossa alma ela se divide em diversas partículas, diversas faíscas. Quantas partes, quantas faíscas tem a nossa alma? O mesmo número de dias de vida que a gente vai viver. Cada noite, quando a gente dorme, uma parte da nossa alma sai e não volta mais. Essa parte da alma que sai, ela é julgada lá em cima, tem um julgamento toda noite, julgamento por tudo que a gente fez durante aquele dia, e a alma fica lá. Por isso está escrito no Zohar, na Kabbalah, que é correto a pessoa antes de dormir, refletir, pensar sobre os atos, pensar como foi o dia. Se eu fiz alguma coisa errada, eu pedir desculpa para Deus. Se eu errei com alguém, eu tentar consertar. Sempre antes de dormir, quando a gente dorme, essa parte da alma fica lá e não volta mais. E quando a pessoa já está mais velha, ela literalmente já está mais para lá do que para cá. Quando a gente falou dos 5 níveis da nossa alma, esses sim, a alma, de certa forma, ela sobe e volta. Quando a alma está no plano espiritual, a alma está em contato com outras almas, está em contato com anjos e está em contato também com o futuro. A alma consegue ver coisas do futuro no plano espiritual. E quando a gente acorda, a alma volta. Normalmente a gente esqueceu tudo o que a gente viu, senão a gente não teria o livre-arbítrio. Às vezes fica alguma coisa no nosso subconsciente, a gente chega em determinadas situações e fala, cara, eu já vi isso antes, famoso déjà vu. Às vezes a gente até sabe, já vi isso antes e eu sei o que vai acontecer. Acontece também com muita frequência, porque são coisas que a nossa alma viu,
só que ficou no nosso subconsciente. E algumas vezes, Deus quer que a gente lembre o que a gente viu. E a gente acorda e fica como se fosse um sonho. E eu sei exatamente as coisas que vão acontecer, que eu vi no plano espiritual, mas que ainda não aconteceu. Isso seria quase uma profecia. Por que que Deus faz eu lembrar? Porque se for uma coisa boa, eu posso trabalhar para que aquilo realmente aconteça. E se for uma coisa ruim, eu tenho ainda como impedir que isso aconteça. Está no plano espiritual, mas ainda não veio para o plano material. Tudo bem, por enquanto? Nessa etapa tem algum problema falar? Porque tem aquela história Eu vou entrar nisso. Quando a gente chegar na parte de interpretação, eu vou explicar isso bem, para a gente entender isso bem. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Só uma coisa, quando a gente falou que a alma está em contato com o futuro, pessoal, na prática, a gente tem como ir para o futuro ou a gente tem como voltar para o passado. Quando Deus criou o nosso mundo, Ele criou o tempo. A gente vive no tempo, não tem como a gente ir para o passado, nem tem como ir para o futuro. Porém, se a gente sai dessa parte física do nosso mundo, da nossa matéria, do corpo, a gente tem como voltar para o passado ou ir para o futuro. Por exemplo, se eu quiser voltar para o passado, a gente consegue através da hipnose. Regressão. Como eu tenho que sair de mim, sair da limitação física do meu corpo, a pessoa entra numa espécie de transe através da hipnose e ela consegue voltar para o passado. E para o futuro também. Eu preciso sair de mim, seja através de um sonho, ou seja através de uma profecia. O profeta saía de si, saía da limitação do corpo, e ele conseguia se conectar e ver coisas que vai ter no futuro. Mas enquanto a gente está materialmente no corpo físico, a gente não tem como ir para o passado ou ir para o futuro. Vamos para o terceiro tipo de sonho. O terceiro tipo de sonho também é um sonho frequente. Não é uma profecia, porém é uma mensagem de Deus. Está escrito Bachalom adaber bo. Às vezes Deus se comunica com a gente através de um sonho. Na verdade, tem duas formas que Deus se comunica com a gente. Ou sonho ou acontecimentos diários. As coisas que vão acontecendo. Nada é por acaso. A palavra por acaso em hebraico, que seria bemikre, mikre, a gente pode dividir em dois. Fica mekor Hashem. A fonte é Deus. Ou mikre, se eu mudar a ordem das letras, que seria também a numerologia, daria Arak me Hashem, somente de Deus. Nada é por acaso. Aconteceu alguma coisa, talvez uma mensagem para a minha vida. Mas uma das formas, talvez um pouco mais direta, é o sonho. E aí acontecem sonhos que a pessoa não consegue entender exatamente o que é. Mas às vezes Deus está querendo se comunicar com a gente. Por exemplo, um exemplo bobo. Se a pessoa sonha, por exemplo, que ela está nua, isso muitas vezes quer dizer o quê? A vestimenta é a forma como as pessoas me veem. As pessoas me olham através da minha roupa. A vestimenta da minha alma no mundo material é o corpo. A vestimenta da alma no plano espiritual são os atos, as ações, as mitzvot. Se a pessoa sonha que ela está nua, às vezes é uma mensagem que está faltando ações. Que talvez a gente precisa melhorar nos nossos atos. Esse é um exemplo, mas tem diversos exemplos que Deus às vezes quer se comunicar com a gente através do sonho. Está escrito que a pessoa que não sonha por 7 dias, isso não é um bom sinal. Não lembra dos sonhos? Eu nunca mais, não. Eu não lembro. Sério? Eu acho que quanto mais cedo você acorda, mais você lembra. Eu reparo isso, sabia? Pode ser. Eu lembro com uns 2 segundos. Quanto mais cedo eu acordo, porque eu acordo bem cedo, muitas vezes, né? Eu lembro. Quando eu acordo tarde, poucas vezes eu lembro. Eu dou um pouco. Não, é muito comum a pessoa não lembrar dos sonhos, tá bom? Não é nada que precisa se preocupar, podem ficar tranquilos. Tá tudo bem. A ideia qual que é? É que o sonho, às vezes, é uma comunicação que Deus está se comunicando com a gente. Só que quando a gente começa a desprezar essa comunicação, qualquer sonho, besteira.
Sonhou? Besteira. Então por que Deus vai mandar sonho se a pessoa não se liga no que está acontecendo? Então às vezes perde um pouco essa conexão. Mas nada que seja preocupante ou que a pessoa fez alguma coisa errada, nada disso. Tá bom? Pode ficar tranquilo, mas vale a pena, quando a gente tiver algum sonho, a gente sempre tentar pensar, será que tem alguma mensagem? Por que você lembra do sonho e depois você esquece? Eu acordo, lembro do sonho e depois eu esqueço. Isso dura, não dá tempo, dura 2 segundos. Não, é bem quando você lembra, você lembra de lembrar. Muitas vezes lembrando no meio do dia, e tipo, lembrando cada coisa. Vou escrever um livro desse. Vamos falar sobre isso. Não, eu tenho isso mais. Não, quando eu sonho é assim, eu lembro e depois esqueço. Acontece com todo mundo. Fixar naquela hora, acho que tudo não esquece. Vamos já comentar isso. Volta do Não, eles acordam, eles acordo, volto despertador mais 5 minutos, aí nesses 5 minutos parece que eu dormi umas 3 horas, que eu sonho tanta coisa dentro desses 5 minutos. Eu sonho muito. Coisas muito doidas. Dos 5 minutos finais. Bom, vamos lá, pessoal, vamos voltar. Vamos voltar. Eu estou no 4º tipo de sonho. 4º tipo de sonho é um sonho muito frequente, que é quando a pessoa sonha com pessoas que já morreram, parentes muitas vezes, que vêm até a pessoa para dar uma mensagem. Isso acontece demais. Normalmente, sim. Toda vez que eu sonho, tipo, uma pessoa que ela faleceu, toda vez, sem exceção, eles estão calados. Eu sonhei que uma amiga minha voltou e, tipo, não falou que não estava bem. Eu fiquei muito mal com isso. Como que alguém volta a falar que eu estou bem e o céu é tão bom? Não é tão simples. O céu é muito bom, mas a pessoa tem um processo inicial que ela tem que acertar as contas das coisas erradas que ela fez. Vamos... Eu já sonhei muitas vezes que minha mãe faleceu. Eu já sonhei muitas, minha mãe já me mostrou o rosto do meu filho de sonho, já me mostrou como era no céu, já me mostrou tudo. Fofoqueira ela. Pode ser. Pode ser. A ideia é muito interessante, pessoal. Olha só. Quando a pessoa que já faleceu, ela aparece num sonho, isso é um bom sinal. Porque isso mostra que ela continua tendo uma conexão com a gente. Muitas vezes reza para Deus por nós. Ela quer mostrar muitas vezes que ela está bem. Isso é uma coisa muito positiva. O problema vem quando a pessoa demonstra que ela não está bem. Seja a pessoa está chorando, seja a pessoa está com roupas rasgadas, seja a pessoa está tentando falar alguma coisa. Quando a pessoa demonstra que não está bem, então talvez ela está querendo alguma ajuda pela elevação da alma dela. Isso pode ter a ver com a idade que a pessoa foi embora? Não está ligado com a idade. Ou, já que a gente entrou nisso, também não é bom quando a pessoa que já faleceu, ela vem buscar alguém ou leva algum objeto. Significa levar um objeto? Como assim? Ela está te buscando, né? Exatamente. Seria mais ou menos de tentar, como se fosse buscar ou levar alguém com ela, ou alguma coisa com ela. Isso não é positivo. Ela está vindo te buscar. Se ela leva algum objeto, se ela te pega, você tá, entendeu? Vambora, vamos comigo. Objeto também? Não, mas por exemplo, eu sempre sonho mais com a minha bisavó e com a minha avó. Toda vez que elas vêm, elas ficam, parece que elas estão com saudade, alguma coisa assim, tipo, tem uma coisa de emoção. Isso é uma coisa ruim ou Isso é bom. boa? Isso é bom. Se ela está bem e tem uma emoção, mesmo que está calada, isso é um bom sinal. O problema é se ela demonstra que não está bem. Aí teria que fazer alguma coisa. Tem uma história. Já que eu falei que não ia contar história, vamos contar uma rapidinho. Porque tem muitas histórias, mas vamos falar uma que foi bem forte. Teve um caso de uma família dos Estados Unidos que o filho faleceu em Israel. Filho jovem. Foi muito triste, fizeram todo o enterro, organizaram tudo e tal. Quando completou 1 ano do falecimento, 1 ano, o filho começou a aparecer para o pai num sonho, chorando. Só que foi uma noite atrás da outra. Você imagina o desespero do pai, vendo que o filho está, tipo, chorando no sonho, aparecendo, toda noite. Ele começou a ficar preocupadíssimo, começou a tentar estudar Torá, começou a dar tzedakah, começou a falar Kadish, nada. Pediu para as pessoas, amigos em Israel, ir lá rezar no túmulo, fazer alguma coisa, nada. E o pai começava ficando doido com essa situação. Imagina o sofrimento do pai com um sonho que se repete toda noite. Resumindo bastante a história, até que chegou uma hora que ele já não tinha mais nem coragem de pedir para o amigo dele de Israel para ir lá rezar no túmulo do filho. Mas ele foi uma última vez. E quando ele foi,
De repente o pai teve um sonho diferente, o filho aparecia chorando, tentando falar alguma coisa, mas ele não conseguia entender. E quando chegou nessa última vez, o filho estava um pouco diferente e tinha uma quantidade absurda de velas em volta do filho no sonho. E nessa vez o pai, quando falou com o amigo lá em Israel, falou: vem cá, você fez alguma coisa diferente? Aí ele falou: sim. Dessa vez eu vi que no túmulo tinha um espaço para colocar velas. Dessa vez eu trouxe as velas e eu acendi. Nessa hora caiu a ficha e o pai entendeu o que aconteceu. Aquele espaço para colocar velas, a pessoa ofereceu para ele se ele gostaria de fazer isso no túmulo. O pai falou que sim. O cara fez e o pai esqueceu de pagar. E aí o que acontece? Ele entrou em contato imediatamente com o cara, pagou e os sonhos pararam. Ele entendeu o que estava acontecendo. O cara falou que normalmente ele sabe o que acontece das pessoas esquecerem de pagar. Então normalmente ele espera 1 ano. Quando acaba 1 ano, ele sabe que as pessoas vão visitar o túmulo. Quando completa 1 ano de falecimento, ele vai lá para receber. Só que dessa vez os familiares não foram, porque ele estava nos Estados Unidos. E aí o sofrimento da criança vendo que tem um objeto, de certa forma, roubado no túmulo dela. E ela começou a tentar entrar em contato com o pai. São histórias, essa é uma delas, mas tem muitas e muitas histórias, né, de pessoas que já morreram que vêm se comunicar. Vamos para a quinta. Quinto tipo de sonho. Esse é um sonho que também é frequente, por incrível que pareça é frequente, mas é um sonho que não é uma mensagem de Deus, simplesmente são forças espirituais negativas que estão vagando, de certa forma, pelo nosso mundo, que tentam assustar a gente através de um pesadelo. Por que eles fazem isso quando a gente está dormindo? Quando a gente dorme, uma parte da alma sai. Lembra que a gente falou? Quando uma parte da alma sai, tem aqui um pouquinho de uma morte. A morte, essa falta de vida, ela causa uma impureza. Impureza forte. A impureza, ela atrai coisas impuras. E por isso, quando a gente dorme, é um momento onde acaba tendo, sim, forças impuras ao nosso redor. Esse é o motivo que está escrito no Talmud, que a gente, antes de dormir, a gente deve falar o Shema Israel. E está escrito que o Shema Israel é como se fosse uma espada de 2 gumes que acaba com essas forças negativas. Quando a gente acorda, a gente tem uma certa impureza que sai, né? Quando a gente acorda, nossa alma voltou, porém elas se concentram nas extremidades do corpo, os dedos da mão e do pé. E por isso está escrito na Kabbalah que é muito grave e que a gente não pode encostar o dedo no olho, nariz, boca, ouvido, antes de fazer Netilat Yadayim e tirar essa impureza. Para tirar essa impureza, o que a gente precisa fazer? Pega um copo qualquer, ou um utensílio de Netilat Yadayim, e a gente deve lavar as mãos 6 vezes de forma intercalada. Direita. Quando eu lavo a mão direita, a impureza da mão direita vai para a esquerda. E aí eu vou lavar a esquerda. Quando eu lavar a esquerda, a impureza da mão esquerda vai para a direita. E aí eu vou lavar de novo a direita. Quando eu fizer 3 vezes em cada mão, aquilo sai. E aí a gente volta a ter a nossa pureza. Por isso é muito importante, sempre que a gente acorda, fazer essa Netilat Yadayim sem reza, simples, no banheiro, muito rápido, mas é fundamental para a gente não carregar essa impureza durante o dia. Direto na torneira não pode? Não. Não, tem que ser um utensílio. Copo, qualquer copo. No... Se alguém quiser um utensílio de Netilat Yadayim, me fala depois que eu acho que deve ter aqui. Não tem lá? Não, primeira vez não, só para tirar a impureza. Aí depois tu fala... Depois, quando vai rezar, já está pronto, aí faz mais uma vez com o brahá. Aí faz de novo? Ah. E é por isso que não pode beber água também, se deixar aberta? Também tem impureza. Tem que cobrir. Se a gente quer deixar um copo d'água do lado da cama, a gente deve cobrir ele, não deixar descoberto para não vir impureza. Bom, estão comigo? Ok. Quando acontece, vou dar um exemplo para vocês. Quando acontece normalmente da gente acordar assustado, aquele tipo de sonho que você acorda... Normalmente não é nenhuma mensagem de Deus, Deus não quer assustar a gente. Normalmente é esse último tipo de sonho. Principalmente acontece muito isso, da pessoa acordar assustada, voltar a dormir
Parece que voltou o sonho, ele acorda de novo, assustado. Quando é assim, quando eu tô assustada. Olá, tudo bem? Isso é muito ruim. Eu não volto dormir, eu boto televisão, senão eu Isso. volto tudo. Ó, muito bom. Quando é isso, é o último tipo de sonho. Como é que a gente pode resolver essa situação? Falando chamar Israel. Quando a gente faz o chamar Israel, a gente afasta essa coisa ruim. Certo? Sonhou, teve alguma coisa, acordou assustado. Se acorda assustado, não é mensagem de Deus. Faz o chamar Israel para afastar essas coisas ruins e pode voltar a dormir. Tudo bem? Ok. Vamos agora, entendemos os 5 tipos de sonhos, vamos agora entender como é que a gente vai diferenciar entre eles. Quando é uma mensagem de Deus e quando não é. Quando é o primeiro tipo de sonho, que é simplesmente coisas do nosso subconsciente, coisas que a gente gosta, vivenciou durante o dia, etc. e tal, normalmente o sonho é meio bagunçado. É o tipo de sonho que você até tem um pouco de... É muito louco, você tem até vergonha de falar para as pessoas que não tem nada com nada. Né? O cara sonhou com o Pato Donald, ou foi, sei lá, uma coisa nada a ver. Bem na Disney. É. Besteira. Melhor. Entendeu? O cara, a pessoa me contou um sonho hoje que falou que estava pensando muito no sonho. Que é um dinossauro que engoliu o outro e o bicho explodiu e não sei o que e tal. Mas foi tipo nada com nada. Certo? Quando é uma mensagem de Deus, normalmente é uma coisa muito real, organizado. Parece que a gente está vivendo aquele sonho. A gente não acorda assustado. Se for uma coisa ruim, a gente acorda bem. Só que depois a gente começa a lembrar o sonho e começa a bater um certo sentimento estranho. Normalmente é no meio do sono da pessoa, enquanto o sono está pesado. Não logo depois que ela foi dormir e nem um pouco antes de acordar. A pessoa acordou, sei lá, no meio da madrugada. Quando é uma mensagem de Deus, muitas vezes o sonho se repete. Se Deus quer dar uma mensagem pra gente, Ele bota uma vez, 2 vezes, pra gente entender que não é brincadeira. Só que Ele não repete exatamente igual. Porque se for exatamente igual, eu posso pensar que foi o primeiro sonho. Eu fiquei pensando naquele sonho, por isso eu sonhei novamente. Conhecem os sonhos que tem na Torá? Os sonhos de Yosef. Como é que ele sonhou que os irmãos iam se curvar para ele? Vamos lá? Ó, muito bom. As espigas dos irmãos do trigo se curvavam para a espiga dele. Muito bom. E depois, o que mais que ele sonhou? Ele sonhou que estava subindo? Não. Tinha um negócio de gado, vaca. Não. Yosef, pessoal. Isso foi não é das vacas gordas? Não. Isso foi depois. Isso é faraó. Yosef. Não, teve alguma coisa. Então, alguma coisa Eu do sei, sol. tá? Ó, muito bom. O sol, a lua e as estrelas se curvavam para a estrela dele. Então ele sonhou exatamente o mesmo sonho. As espigas se curvam para a espiga dele, as estrelas se curvam para a estrela dele. Quer dizer, o sonho se repetiu, porém de forma diferente. Por que diferente? Para mostrar que é verdade. Mas tem que se repetir uma noite após a outra ou pode ser em intervalo de tempo? Pode ser intervalo de tempo. O que significa sonhar com trigo? Normalmente está ligado com alimento, comida para nassar e tal. Ah. Agora, Tem que marcar um barzinho. o faraó. Agora vamos ver o faraó. O faraó é a mesma coisa. Ele sonhou, o que o faraó sonhou? Esse negócio das vacas gordas. Muito bom. As vacas gordas e as vacas magras. Né? 7 vacas gordas, depois vão 7 vacas magras, engoliu as 7 vacas gordas. Ok. E aí depois o faraó sonhou mais um sonho. Qual era? 7. Que ele interpretou, né? O Que o Yosef interpretou, exatamente. Só falta saber qual era, né? Isso. 7 espigas gordas que engoliram 7 espigas magras. É o mesmo sonho, só que diferente. Porque não é porque você ficou pensando, é porque é real, é uma mensagem para você. Isso vai acontecer. Tudo bem? Então o que a gente falou? Para dizer que é uma mensagem de Deus, normalmente o sonho é muito real, é no meio do sono, a pessoa não acorda assustada e muitas vezes se repete. Agora vamos começar a entender como a gente vai interpretar um sonho. O sonho, ele muitas vezes é metáfora. De forma geral é metáfora. Você tem que tentar entender o que tem por trás do sonho para entender qual é a mensagem que Deus quer dar para a gente. Vou dar um exemplo de uma aluna minha que ela veio me perguntar sobre um sonho.
que eu acho que talvez é uma mensagem bonita, né? E a gente pode talvez trazer um pouco de conteúdo por trás disso. Ela veio e falou que ela sonhou com a avó dela que tinha falecido. Aquilo realmente começou a atrapalhar ela. E realmente tem pessoas, pessoal, que tem sonhos, que é impressionante como os sonhos começam a se concretizar. Como tem coisa no sonho. Tem pessoas que não, que quase não sonham. Tem pessoas que sonham, mas nada com nada. Mas tem pessoas que quando quando essa pessoa quer me contar um sonho, eu já sei que tem alguma coisa. Qual foi o sonho dela? Ela sonhou com a avó que já tinha falecido. A avó apareceu na frente de um prédio muito grande, todo espelhado, bonito. Dentro do prédio tinham vários móveis brancos. E tinham homens de preto que estavam carregando os móveis brancos dentro do prédio, como se fosse uma mudança. Isso é o que tinha atrás. E aí apareceu a avó, e a avó veio falar com a neta. E falou para ela, por favor, não deixa levarem minha casa. Não deixa levarem a minha casa. Não deixa levarem minha casa chorando. E a neta acordou. O que a avó quer? A avó faleceu e justamente naquele momento estavam querendo vender ou alugar o apartamento da avó. Será que não é para alugar, não é para vender? Tem que guardar o apartamento para sempre? O que a avó quer? De novo, o sonho, para a gente entender o sonho, qual que é a mensagem, a gente precisa às vezes entender um pouquinho o histórico. Eu fiz algumas perguntas para ela e uma das perguntas que eu fiz é o seguinte, me fala uma coisa, a sua avó, ela era uma pessoa religiosa? E ela virou para mim e falou, ela era bem religiosa, mas no final da vida dela, ela largou tudo e se converteu para uma outra religião. Cara, quando ela me falou isso, eu entendi o sonho inteiro. A gente fala no judaísmo, Al tekre banair ela bonair. Nós somos como se fossem construtores. O nosso paraíso, o nosso Olam Haba, não é um lugar pronto em cima das nuvens e tal. A gente constrói através dos nossos atos, a gente vai fazendo. A gente constrói qual vai ser a nossa casa no futuro. Nosso Olam Haba. É claro que é uma metáfora. Esse prédio grande, lindo e bonito, cheio de móveis brancos, era o quê? É tudo que ela construiu em vida. Todas as mitzvot, todos os atos, todas as ações, tudo de bom que ela fez. Estava lá. Isso aqui no judaísmo, é claro que isso é uma metáfora, né? O nosso Olam Haba não é um prédio. É uma metáfora, né, de uma coisa muito bonita que ela construiu em vida. Só que no judaísmo a gente tem uma coisa muito importante que a gente chama de teshuvah, arrependimento. Quando a gente faz coisas ruins e a gente se arrepende, pede desculpa para Deus, fala que não vai mais fazer, a gente consegue ser perdoado do que a gente fez de errado. Por outro lado, para equilibrar, está escrito também que se a gente se arrepende das coisas boas que a gente faz, a gente pode perder sim. A avó, ela construiu um prédio lindo e cheio de móveis brancos durante a vida dela. Mas no final da vida dela, de repente, ela falou, isso tudo é besteira. Ela se arrependeu de tudo que ela fez, abandonou completamente o judaísmo. E aí, de repente, o que acontecia? Via pessoas de preto e começavam a tirar os atos e as coisas boas que ela fez. E aí ela veio pedir desculpa para quem? Pedir ajuda para quem? Justamente para a neta. A neta era a pessoa mais próxima do judaísmo que tinha. A neta que queria ajudar. Ela pediu ajuda porque a pessoa que está aqui nesse mundo, ela pode sim fazer mitzvot pela elevação da alma de uma pessoa que já faleceu. Olha a ideia, pessoal. O sonho é metáfora. A gente precisa entender o que tem por trás e qual é a mensagem. E é impressionante. Então, por exemplo, vamos tentar explicar coisas simples. Por exemplo, uma vez um amigo meu sonhou que tinha alguém que queria me bater. Eu estava correndo, pulando obstáculos e tal, e tinha alguém querendo me matar e atrás de mim. E agora, o que pode ser? Uma pessoa pode interpretar de uma forma negativa e falar alguma coisa ruim, ou alguém pode tentar interpretar de uma forma boa.
Chegou um amigo que estava do meu lado também, ele falou, não, quer dizer que o Yetzerará, aquele famoso anjinho ou mal que fica do nosso lado, tentando levar a gente a fazer coisas erradas, está tentando te pegar, mas você sempre consegue fugir. Ok. Foi para um lado positivo. Ele poderia ter falado uma coisa ruim. Alguém quer te matar, cuidado, se prepara, não sei o quê. Aquele pesadelo que todo mundo fala, quando você sonha que tá morrendo é porque a pessoa ganha vida, isso é real? Ó, muito bom. Isso é a forma que a gente tem que interpretar. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa morreu, como é que eu vou interpretar o sonho? Eu tenho que tentar interpretar de uma forma boa. A morte é quando a pessoa se desconecta do material e se conecta com o espiritual, com Deus. Então, eu posso falar para a pessoa que não, que ela não vai morrer. Ela talvez vai se conectar um pouco mais com a parte espiritual dela, vai se aproximar um pouco mais do judaísmo. Então, eu estou interpretando de uma forma boa. Agora vem o segredo, pessoal. Está escrito, Kol halomot olchin achar apeh. Todos os sonhos vão atrás da interpretação. É muito perigoso quando a gente interpreta o sonho de alguém de forma negativa. Porque através do que a gente fala pode acontecer. A fala é o que puxa as coisas para o plano material. Muito bom. Como é que a gente fala profeta em hebraico? Navi. Navi é do verbo leavi, trazer. Navi é tzelekan. Vamos trazer isso para cá. Quando o profeta fala, ele traz. Quando a gente vai fazer uma brachá para alguém, abençoar alguém, falar coisas boas para alguém, a gente está trazendo coisas boas para a pessoa. Se eu amaldiçoar alguém, eu trago coisas ruins. A reza é trazer coisas boas. Por isso, no judaísmo, a gente precisa falar na reza. Mexer os lábios. Porque a gente precisa da fala, da ação, para trazer as coisas para o plano material. Trazer coisas boas aqui para baixo. Quando uma pessoa tem um sonho, o que ele está vendo? Alguma coisa no plano espiritual. Aquilo não veio para o plano material ainda. O que eu quero? Eu quero que se é uma coisa ruim, que não venha. Como é que eu vou fazer isso? Eu não posso falar que é uma coisa ruim. Então a gente fala, é um bom sonho. A gente vai interpretar de uma forma positiva. E mesmo se eu sei no fundo que esse sonho simboliza alguma coisa que não é legal, eu nunca vou dizer isso é um sonho ruim, quer dizer que vai acontecer isso. Porque senão já puxou o recado. Exatamente. Então o que eu falo? Não, é um sonho bom, é coisas boas, mas vamos fazer algumas coisinhas? E aí a gente fala algumas coisas para a pessoa fazer. Por exemplo, dar tzedakah. Muito comum quando a pessoa tem um sonho ruim, a gente fala para a pessoa dar tzedakah. Por quê? A coisa ruim só vai descer aqui para baixo pela justiça de Deus. Só que se eu estiver despertando a bondade e piedade de Deus, não vai vir coisas ruins. Então o que a gente faz? Eu vou fazer um ato de bondade, porque quando eu faço bondade, eu vou despertar que Deus me julga com bondade. Se Deus vai me julgar com bondade, aquela coisa ruim não vai acontecer. Por que está escrito que todos os sonhos vão atrás da interpretação? Porque no plano espiritual tem coisas boas, como consequência dos nossos atos, e tem coisas ruins como consequência dos nossos atos. Coisas boas que não vieram ainda aqui para baixo, e coisas ruins que não vieram ainda aqui para baixo. Quando eu interpreto e falo uma coisa boa, eu posso puxar uma coisa boa. Quando eu interpreto e falo uma coisa ruim, eu posso puxar uma coisa ruim. Ou seja, se eu tenho um sonho que eu acho que não é legal, número 1, eu não posso contar para ninguém, a não ser que a pessoa goste de mim e saiba que não pode interpretar para o mal. Senão pode dar o efeito oposto. Melhor não contar para qualquer um. Você acha que a pessoa gosta ou não gosta? Melhor contar para o caminho. Contar para ver. Segundo ponto, se é uma coisa que a gente acha que não é legal, é importante a gente tentar dar uma tzedakah. Porque quando a gente faz um ato de bondade, a gente desperta a bondade de Deus sobre a gente. Terceiro ponto, em algumas situações, vale a pena a gente rezar, tentar mudar um pouco nossos atos, tentar melhorar, porque através de uma mudança espiritual, a gente muda também o que está no plano espiritual. Fazer Mikveh não tanto. Mikveh poderia ajudar mais, porque mikveh não vai tirar os atos da pessoa, nem os julgamentos da pessoa. O mikveh pode tirar uma certa impureza da pessoa. O mikveh pode ser mais eficaz para aquele último tipo de sonho que a gente falou. Aquilo ali, depois de ter aquela sensação, assim, na noite e tal, essas forças que estão próximo de você, aí teria que purificar, teria que fazer uma atividade, fazer mikveh. O Netilat Yadayim iria afastar um pouco essas forças negativas, o mikveh também ajudaria, mas o principal mesmo é o Shema Israel,
antes de dormir para afastar isso. E se no meio da noite quando você fala? Pode falar, chamar isso de novo. Tzitzit também. Tzitzit também ajuda, apesar que o tzitzit não é obrigatório de noite, mas usando isso traz também uma proteção. E se você sonha, em uma situação que você está vendo, tipo assim, você está sonhando, você está vendo uma pessoa sofrendo, e não necessariamente é você, mas você está sentindo aquele clima, isso é um aviso também para você? Às vezes a gente sonha com outras pessoas, coisas que estão relacionadas com a gente. Às vezes são situações que a gente pode ajudar outras pessoas, ou às vezes é uma coisa que poderia até mesmo ser com a gente mesmo. Está vendo em terceira pessoa, mas seria uma mensagem pra gente. Depende do caso. E existem mensagens fixas, por exemplo, sonhei com tal Tem. coisa, significa tal Tem. coisa. O Talmud mostra um monte de coisas que mostram exatamente o que é. Sonhar com cobra tem a ver com dinheiro. Tem um monte de coisas assim que são bem... Recebendo dinheiro? Hã? É só jogar na cobra, né? Aí você vai Receber dinheiro? Ganhar dinheiro. Cobra, lama também, né? Eu não lembro agora, tem muita coisa. O que tu lembra que não é bom? Dente caindo, tá aqui. É dente caindo é Mas morte. dente caindo não é bom? É morte, Rato é morte. bom? Dente Olha- caindo é morte. Todas as vezes que eu saio com dente caindo, eu Rato não não é bom, não. Olha, eu vou falar pra vocês. Fala as 3 piores coisas, pessoal. Gato, dente e... Adoro regras. Sabe que eu tomo um pouco de cuidado depois que eu tive uma situação um pouco complicada com isso. Eu estava numa aula com um monte de gente, foi até em São Paulo isso, mas era pedindo para dar uma aula até sobre sonhos. Aí as pessoas pediram para falar sobre os sonhos ruins. Aí eu não queria muito falar, a pessoa insistiu, fala, não fala, fala, não fala, eu falei. Depois que eu falei os sonhos ruins, eu quis acalmar o pessoal. Aí eu falei para eles o seguinte, olha só, fiquem calmos. Se vocês sonharem com isso essa noite, é porque vocês pensaram na aula. Não precisa se preocupar. E mesmo se for uma coisa real, não precisa se preocupar, porque se Deus mostrou para vocês, quer dizer, Ele mostrou para vocês alguma coisa, quer dizer que dá para a gente mudar. Então fiquem tranquilos. Quando eu falei isso, pessoal, que para tentar acalmar o pessoal, uma menina começou a chorar. Eu fiquei pensando, o que eu fiz? Olha, tinha A sonhado. luz apagou. A menina começou a chorar, mas ela começou a chorar. Mas ela começou a chorar mesmo. E eu fiquei assim, quase que não conseguia continuar a aula, né? Todo mundo lá, a menina chorando, eu falei, o que eu fiz e não sei o que e tal. Eu fiquei numa situação bem complicada. Depois eu fui falar com ela. A menina falou que ela sonhou com isso. Ela contou que a mãe dela faleceu faz uma semana e que antes da mãe falecer ela sonhou com isso que eu falei. E ela virou para mim e falou, e você disse que eu poderia ter mudado. Cara, imagina a situação. E aí eu fiquei lá um tempão conversando e acalmando, não sei o quê. São situações muito complicadas. Mas o sonho... Se ela soubesse antes, ela talvez pudesse ter mudado. Exatamente. Na cabeça dela. E de certa forma é verdade. Porque Deus mostrou para ela uma coisa do plano espiritual, mas através das ações e atos e coisas que a gente faz, pode ser que ele conseguiria evitar. Foi uma semana. Ah, mas é um pouco de Então, pretensão, né? Achar se estava para acontecer. Eu acho que ninguém morre de Não. véspera. Se a mãe dela já ia morrer. Não, não é. Porque se Deus está mostrando pra gente, tem algum motivo. Ele está mostrando alguma coisa que está no plano espiritual que não veio ainda aqui para baixo. Se não veio ainda aqui para baixo e está lá em cima, quer dizer que a gente consegue ainda modificar. Através de despertar bondade, piedade de Deus, através de pensamentos, reza, etc. Às vezes a gente pode deixar que aquilo não venha. Se a tua aula foi uma semana depois, foi por um motivo. Não era pra dar semana. Também, né? Tudo foi por um motivo. Sim. Mas é uma situação... Mas na dúvida é melhor não falar, né? Estou muito curiosa, não consigo não. Vai ler o nome. Qual que é o... Eu não quero fazer aula de terror aqui, deixa... Tem situações complicadas. Na verdade, o caso, querem que eu fale o caso qual foi? Sim. É unânime. Sim. É isso. Não Aqui não acontece, não. não quero ninguém chorando, não. Hein? Eu sou muito curiosa, eu não consigo dormir sem falar isso. Pode falar isso aí, gente. Bom, já que já foi falado, então eu vou falar. O caso específico foi ligado com dente. Dente caindo e tal, que é uma coisa um pouco mais complexa. Mas tem outros sonhos que são também complicados. Sonhar com uma Torá pegando fogo, que você falou. Sonhar com a Neilá de Yom Kippur, a última reza de Yom Kippur, também é como se fosse a última chance da pessoa. Tem alguns sonhos que são um pouco mais complexos. Né? Não tem como. Gato. Gato, não me lembro o que é, tem que verificar. Quer dizer que você ainda tem mais 7 vidas, né? Aí, muita Menos ficção. uma. É um cara que tem que ser falado. Quando você quiser, só fala com ele. Fala com ele. Ele tem piada. Bom,
Rabino, todo mundo tem a capacidade de poder interpretar sonhos ou não? A verdade é que sim. Porque a interpretações é uma coisa muito... Tipo, não é que justamente é aquilo, entendeu? Mas através de você falar uma coisa boa, você consegue trazer coisas boas. Quando fala que os sonhos podem, na verdade, ser profecias, acho que não estava... Não é profecia, é quase profecia. Quase profecia. Qual a distinção de profecia para quase profecia? Muito bom. A profecia é o seguinte, profecia o cara não está com sono, o cara está 100% acordado, consciente, ele não está bêbado, ele não está cheirado, ele não está nada. O cara está 100% normal. Ele começa a... Não existe hoje em dia, tá? Mas eu vou te explicar como é que funciona. A pessoa começa a se conectar com Deus e rezar com todo o coração e com toda a intensidade. E de repente ele começa a sentir um prazer espiritual, uma coisa que não tem como explicar. Começa a sentir como se fosse uma revelação divina, um prazer absurdo. Até que de tanto prazer a pessoa meio que sai de si. Já sentiu isso? Não, não existe hoje em dia. Nesse momento a pessoa recebe uma mensagem clara de Deus, ele volta a si e ele tem 100% de certeza, ele não está delirando, ele não está bêbado, ele não está drogado, ele está 100% consciente, sentiu um prazer absurdo e uma mensagem clara de Deus. Ou seja, ele tem 100% de certeza que Deus falou com ele. Ao ponto que Deus chegou para Abraão, por exemplo, num caso de profecia. Deus chegou para Abraão e falou, você vai ter um filho com 100 anos. Esse filho vai continuar o seu caminho. Deus da bondade, certo? De repente Deus vira para Abraão e fala, mata seu filho. Cara, ele não poderia falar, é só um sonho, é óbvio que não. Deus não está falando uma coisa dessas comigo. Deus não quer que eu matasse meu filho. Ele podia pensar um monte de coisa. Se fosse sonho. Quando foi profecia, não tinha dúvida nenhuma, é isso que Deus está mandando. Quer dizer, a profecia, ela vem dizer claramente uma coisa sem nenhuma sombra de dúvida. Hoje em dia, não tem mais isso. Por que não tem? A gente pode entrar numa outra aula e explicar um pouco melhor isso. Vamos falar das últimas profecias. Oi? As últimas profecias foi quando? As últimas? Na época do templo. Na época do segundo templo foi quando acabou. Quando existia templo ainda. Não, o Rebbe não tinha profecia. O Rebbe tinha Ruach HaKodesh, é outra coisa, uma inspiração divina. É diferente. Bom, eu passei um pouquinho do horário, apesar que ainda tinha mais coisas pra gente colocar. Quando você acorda sorrindo, teve uma época que eu acordava sorrindo. É paixão. Tá faltando alguém aparecer de novo. Calma por muito tempo. Que bom, hein? Deve ter tido um bom julgamento lá em cima. Alguém já teve isso aqui? Eu também tenho isso. Nunca vou isso. Eu acordo rindo às vezes. Não, sorrindo rindo. Se for rindo, sorrindo. Só não é jogo. O que significa um barulho? É diferente de acordar. Tá fazendo barulho. Já acordei com barulho. Tem. Pessoal, às vezes... Se fosse sorrindo sem um dente. Às vezes tem coisas que acontecem no plano espiritual que a gente consegue ter uma certa sensibilidade e sentir no plano material. Ou seja, às vezes acontece alguma coisa, algum julgamento, alguma coisa lá em cima que tem uma influência no plano material. Desde a pessoa rir, ou às vezes a pessoa até mesmo chegar ao ponto de ser sonâmbulo, falar coisas dormindo. Às vezes é nada com nada, mas às vezes pode ser alguma coisa que está acontecendo com a alma no plano espiritual que tem alguma influência no plano material. Tem bastante coisa, né, mas não necessariamente. Pode ser que seja simplesmente subconsciente da pessoa. Se você não dorme, então, você ganha um dia mais de vida, que você falou. Na verdade, a pior tortura que existe é você não dormir, você não consegue. Mas por que A pior tortura que tem é você não poder dormir. Imagina você não poder dormir. Você está acabada, destruída, não pode dormir. Não, tudo bem, mas aí quando você chega no dia seguinte, você está acabado. Agora imagina se você não pode dormir no dia seguinte, tem que passar mais uma noite acordado. Você não aguenta. É muito complicado. Mas aí quando a pessoa dorme, aí a alma sai. Mas é que acontece com aquele pedaço da alma, que você falou assim, um pedaço de alma para cada dia da sua vida, que fica lá quando você dorme. Vai de levar, ela desce. O que acontece com a alma que está lá em cima? A ideia, não, aí no dia seguinte, quando você dormir, vai subir. Mas a ideia da alma estar lá em cima, além dela ser julgada, ela já fica lá. Fica lá porque é uma bondade de Deus. Porque se a gente fizer besteira aqui, a gente não danifica essa parte da alma que já está lá em cima. Por outro lado, através do arrependimento, a gente consegue ainda chegar lá e consertar. Então não dormir para a alma não dormir. Não, a pessoa precisa, não tem como. Uma noite. Se ele não dormir essa noite, no dia seguinte, quando ele dormir, a alma sobe.
Não vai fazer diferença. Só vendo. Alguém no fundo, assim, o cara tá no estado de sono profundo, as almas estão viajando, vão passear e tal. Alguém acordado, tipo assim, um susto. Isso não é nada saudável, mas a alma volta. A alma não pode voltar de forma imediata. Pessoas sonâmbulas que matam pessoas, coisas do tipo. Esses casos bizarros nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem casos assim? Mentira, cara. Nos Estados Unidos tem da série. Ai, não sei. Bom, pessoal, eu acho que deu para dar uma resumida, bem resumida, da ideia de sonhos para a gente poder ter uma noção. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Tem também como perguntar para Deus uma pergunta e Deus responder um sonho. Se chama Sheilat Halom.